Prazer, Pedro, te conhecer, falar com você. Muito obrigado por estar aqui acompanhando nessa noite esse podcast. Cara, e me fala, para a gente começar, qual é a sua idade, qual a sua ideia milionária de startup de inteligência artificial e quanto dinheiro que você precisa para tirar essa ideia do papel? Bom, primeiro de tudo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre o que eu tenho feito nos últimos meses. E, bom, eu tenho 19 anos e atualmente eu tenho trabalhado em duas ideias principais, sendo a que eu vou falar hoje, dando mais um enfoque, é a Law House, que é uma empresa que trabalha com workflow jurídicos, ou seja, a gente consegue realizar diversas operações no mundo jurídico, seja de instalação local, seja nosso próprio site. Então, a gente tem uma grande quantidade de agentes trabalhando, a gente tem desde análise jurídica, jurimetria, até pesquisa de jurisprudência e redes de repetição. Ô Pedro, me diz uma coisa, você tem 19 anos, cara, e você é programador? Você programa desde quando? Você gosta de programar? O que que você programa? Qual o sistema que você usa? Ah, sim, eu sou programador, eu programo desde 2019, mais ou menos ali. Eu sempre programei em Python, atualmente eu também trabalho com R para fazer algumas coisas de ciência de dados. E eu, eu atualmente também ocupo o cargo de sócio fundador, junto com mais dois sócios, colaboradores junto com a gente. E a gente está na caminhada de crescer a empresa, de trazer essa inovação junto ao meio jurídico. Muito bacana, Pedro. Assim, eu percebo, por tudo que eu tenho lido, tudo que eu tenho estudado, pelos artigos que eu tenho visto, que agora é o momento da IA. A gente ouve muito falar de IA. Meu Instagram tá até com tanta informação que às vezes eu não consigo nem entender qual é a informação mais importante, qual é a informação que não é tão importante. Mas eu sei que agora, nos próximos 2, 3, 4 anos, é a janela de oportunidade que a gente tem para abrir startup de IA e ganhar muito dinheiro. Eu ouvi uma entrevista do Bill Gates que ele falou que se ele fosse mais novo, se ele estivesse começando agora, ele não teria dúvidas de que ele abriria uma startup de IA. A gente sabe que o poder de escalonamento é gigante, né, nível Brasil, nível mundo, e que as ideias estão surgindo agora com esses modelos de linguagem, que muitas pessoas até se aconselham psicologicamente com o modelo de linguagem, com o ChatGPT, com o Gemini. Sim, As ideias sim. estão explodindo, porque é uma tecnologia muito nova, uma tecnologia que está, enfim, arrebatando o coração de muita gente, né, e também ferramentas profissionais muito importantes. E aí eu queria explorar um pouquinho mais essa sua ideia, que na verdade, pelo que eu entendi, você já está colocando em prática, de startup de inteligência artificial. Então é uma ideia para o mundo jurídico, super interessante, porque eu não sei quantos, né, milhões de advogados nós temos no Brasil, é um número muito alto. Escritórios que estão utilizando o chat GPT, estão utilizando toda essa tecnologia, mas me explica um pouquinho melhor. Então, se uma pessoa contrata o seu sistema, o que, que ela tem de ferramenta para poder ajudar ela nos escritórios de advocacia? Bom, na verdade, o que a gente trabalha em dois mundos diferentes. Então, a gente tem tanto para o advogado individual, ou seja, para quem precisa fazer um workflow próprio, ou seja, para aquela pessoa que trabalha sozinho, ou até mesmo para advogados individuais dentro do escritório. Mas, além disso, a gente trabalha com instalação local, ou seja, para aquelas empresas que precisam de uma solução personalizada, mais abrangente, e não querem os dados compartilhados com outras empresas, como o OpenAI, como é o Google Gemini, como você bem falou. Atualmente, uma maior parte dos advogados já utiliza algum tipo de inteligência artificial, já tem bastante hype sobre, tem bastante notícia sobre, e eu acredito que ter essa personalização junto com outras ferramentas sejam essenciais. Então, nesse sentido, quando a gente fala sobre ferramentas individuais, o que a gente oferece de diferente, né? Porque muitas vezes a gente fala, pô, mas não é só algo que o GPT faria. Então, nosso grande diferencial, ele tem dois pilares. Primeiro que é a inovação. A gente trabalha com ferramentas que abrangem diversos setores do mundo jurídico. Então, a gente trabalha, por exemplo, com análise. A gente tem agentes específicos de análise para vários casos, para vários setores e usos diferentes. Nesse sentido, a gente consegue simular argumentos, consegue fazer trocas de forma especializada, com uma base de conhecimento própria. E, além disso, a gente trabalha com pesquisa de jurisprudência e a gente tem um fator muito interessante, que é a gente tem um workflow específico para verificação de alucinação dentro de jurisprudência e processo.
É uma coisa criada dentro do nosso programa e que eu não vi muito ainda, não vi sendo explorado nesse sentido em startups. E a nossa startup vem com essa promessa aí. E o segundo é confiança, porque a gente trabalha com caracterização de dados, anonimização de dados dentro de setor jurídico, quando a gente faz a instalação no local. Inclusive, a gente já fez, já tem 2 vendas feitas, já tem crescimento sendo feito. A gente trabalha com proteção dos dados, e a gente trabalha, nesse caso, com privacidade, basicamente. Ou seja, o cliente daquele escritório tem a certeza que os dados não vão ser vazados ou não vai acontecer algo de falha de segurança. Então, acho que esses são os princípios fundamentais do que a gente trabalha. Ô Pedro, então pelo que eu entendi, a diferenciação da sua startup de inteligência artificial para o mundo jurídico, de todas as ferramentas que a gente tem hoje com a Big Data, enfim, com as Big Techs, na verdade, é porque você pode instalar localmente essa ferramenta nos computadores, enfim, dos escritórios, dos advogados, e isso evitaria um possível vazamento de dados. E a gente sabe hoje que brasileiro é muito fácil de tapear, né? Qualquer e-mail que às vezes um estagiário do escritório clicou, Sim. pronto, já vazou todos os dados, É, e muitas vezes isso pode colocar em risco até a estratégia do escritório, enfim, aquilo que o escritório está pensando em uma defesa, num processo, numa ação. Então, a primeira particularidade é uma instalação local de um sistema de modelo de linguagem que pode ajudar o advogado, é isso, né? então, a gente trabalha com 2 vertentes. Essa é a primeira, que é mais focada em escritórios. Mas, para além disso, a gente tem uma diferenciação que é a inovação no sentido de abrangência. A gente trabalha com inovação, seja no sentido de análise, a gente está trabalhando um modelo próprio para análise, com machine learning, com IA generativa, então a gente trabalha modelos próprios. A gente trabalha também com a pesquisa de jurisprudência dentro de um mecanismo próprio, sem usar API externa, enfim, a gente acaba fazendo por meios próprios, o que aumenta a confiabilidade. E o que mais tem chamado a atenção, pelo menos o que nossos clientes têm mais gostado para testar, é que a gente consegue verificar, ou pelo menos tentar verificar as alucinações e correções dentro de um processo. E eu acho que esse é o ponto principal. A gente trabalha com essa verificação junto com uma análise muito forte. Então, você consegue simular um caso de forma concisa, você consegue um workflow inteiro, basicamente, dentro de um chat que você consegue subir arquivo, você consegue fazer simulação, clicar, subir vídeo. Então, é uma coisa bem completa, assim. Tá, bem bacana essa parte então de instalação local. Muito interessante que pode não utilizar a API, então pode economizar os custos também, porque a gente sabe que a API, enfim, a hora que as empresas quiserem subir esse preço, todo mundo vai pagar mais caro. Cara, essa ferramenta de entender se a inteligência artificial está alucinando ou não. Eu não sei, mas para mim isso parece uma coisa muito promissora. É uma coisa que eu teria total interesse até em investir na empresa de vocês, até para entender como que funciona mais e se pode ser utilizada para outras coisas. Porque o que eu faço hoje? Eu já entendi que o chat GPT, especialmente, que é o que eu uso, mas todos os modelos de linguagem, eles alucinam. E por que eles alucinam? Porque, de fato, eles são caixas pretas, que eles fazem milhões de cálculos, milhões de pensamentos que a mente humana não consegue acompanhar, e você dá um input para ele vai te dar um autocomplete daquilo que ele acha que é a resposta mais assertiva. Mas muitas Isso. vezes a resposta mais assertiva dele é uma mentira. É uma coisa maluca, uma coisa que não existe, uma jurisprudência que ele inventou. Então, me fala um pouco mais como que essa ferramenta dentro do sistema de vocês, que ela mede uma alucinação, porque eu acho que isso, cara, é um produto que poderia explodir no Brasil e no mundo afora se ele for muito bem trabalhado. Explica um pouquinho mais. Então, nesse sentido, a gente trabalha mais restrito ao mundo jurídico ainda, porque, de fato, se você resolver o problema da alucinação na IA como um todo, você com certeza vai ganhar muito dinheiro. Mas, relativo ao mundo jurídico, o que a gente faz? A gente trabalha com 4 camadas diferentes de análise dentro de um mesmo workflow, ou seja, dentro de um contexto. E aí, nesse sentido, a gente tem algumas técnicas que já existem no mercado e algumas que a gente mesmo criou dentro da nossa empresa, que basicamente elas fazem uma mensuração. Ou seja, a gente consegue, a partir de treinamentos, ver respostas que são alucinadas, comparar com a resposta dada, e dentro desse processo todo, a gente também inclui verificação de fatos com pesquisa na web, que é uma coisa que dá uma credibilidade maior, e nesse sentido, a gente tem nossas fontes próprias, ou seja, dentro de um fluxo de trabalho rodado, dentro de um chat que você começa no nosso
no nosso aplicativo, no nosso site, você tem o contexto da sua janela, como todo usuário tem, e dentro desse contexto, a gente tem fontes próprias para cada caso. Então, por exemplo, se naquela resposta está marcado, por exemplo, direito civil ou direito tributário, a gente tem várias fontes que checam dentro daquele ambiente. E aí a gente tem quatro camadas, como eu falei. Essas que eu falei são duas. Dentro de cada camada a gente tem duas subcamadas. Muita gente já conhece a técnica chamada RAG, a gente também utiliza como uma subcamada da parte de verificação de documentos. A gente usa parte gráfica de documentos também, que é uma coisa interessante, outra subcamada. E o negócio é que já existem diversas técnicas e o negócio é conseguir utilizá-las em conjunto e, óbvio, inovar. A gente tem uma inovação que é combinar técnicas diferentes que trazem essa verificação. E dentro disso, a gente conseguiu trabalhar um modelo onde a gente conseguiu treinar a partir de synthetic data para prever não é prever exatamente o quanto está alucinado, mas o quanto pode estar alucinado. Então, por exemplo, depois de cada resposta, ele te dá uma previsão. Ah, isso aqui pode estar 85% de chance de ter alucinado, ou 25%, entendeu? Ou a gente também tem um índice chamado índice de confiabilidade, que é basicamente o quanto aquela resposta é confiável para você, entendeu? E tem mais uma coisa, que é só que a gente vai trabalhando, que é a cada feedback do usuário dentro daquela resposta de confiabilidade, a gente vai alterando o modelo e vai treinando o modelo para melhoria, entendeu? Então isso é bem importante. Cara, muito bacana, porque, enfim, essa ferramenta como um todo, ela é super importante. Depois eu quero falar um pouquinho sobre a mensalidade que vocês estão pensando em, na verdade, que vocês cobram das pessoas que utilizam o sistema, mas até para estudante de direito, né? Enfim, de repente uma pessoa está Sim, começando agora o direito, ela não tem aquela malícia de um advogado, ela não tem aquela malícia de anos de trabalho, e ela está tentando entender se o trabalho de conclusão de curso dela, que ela está iniciando, um artigo, se foi criado por um modelo de linguagem, está sendo alucinado ou não, porque ela pode passar muita vergonha se de repente ela começou no primeiro ano de sim, direito, sim. escreveu um artigo, puxou uma base lá do ChatGPT e de repente foi uma alucinação geral e a pessoa até de repente se frustra, para de cursar o curso de direito porque É não complicado. entendeu a lógica das máquinas. Então é muito bacana, eu acho que assim, coloco essa ferramenta de vocês, eu queria até dar uma visão de oportunidade até para estudantes do direito que talvez, sei lá, pagando uma mensalidade, conseguem ter uma apuração. Óbvio que não vai dizer, ah, isso aqui é 100% alucinação, isso aqui não é, Exato. mas já dá um parâmetro para a pessoa pelo menos acender um alerta Sim. e entender o que está acontecendo. Eu acho que uma coisa importante também de se considerar é que, por enquanto, nenhuma IA é 100% autônoma. A gente tem vários agentes autônomos que prometem milhões de coisas, por exemplo, o Humanus AI, o Operator do OpenAI, mas a gente ainda precisa do toque humano e acho que talvez sempre precise, né? Eu estava vendo uma declaração do CEO da Scale AI falando que as máquinas conseguem fazer 80% do trabalho e aqueles 20% de toque humano vão continuar sendo toque humano, sabe? Então, eu acredito que isso é muito importante no sentido de trazer essa verificação, ele te aponta, te dá um indício de que aquilo pode ser alucinado, mas você tem que ter o trabalho de conferir também, sabe? A gente não promete que vai ser uma ferramenta 100% autônoma, mas que pode facilitar o trabalho, sabe? Pode liberar horas para aquilo que é verdadeiramente importante, entende? É isso que eu acredito Bacana, nesse Pedro. momento. Então, partindo para o encerramento, que a nossa entrevista vai ser bem rápida, eu queria saber qual é o nome da sua startup, eu queria saber qual é a mensalidade que vocês têm cobrado das pessoas, e eu queria saber, por fim, se algum investidor, algum empresário investidor quiser investir nesse projeto de vocês, quanto que vocês estariam dispostos a abrir de investimento e também de sociedade, se for o caso. Bom, o nome é Lau House, a gente tem até o Instagram para quem quiser acompanhar, que é Lau_House30. É o nosso Instagram, já tem bastante coisa lá. Bastante não, mas tem umas coisinhas, né? E a gente cobra atualmente, temos dois planos, como eu bem falei. A gente cobra R$ 39,90 no primeiro mês, como ferramenta no site, ou seja, você pode utilizar o seu usuário e tem todas essas ferramentas que eu falei, análise, workflows, enfim. E a gente também tem o plano Enterprise, que é voltado ao escritório, ou seja, essa parte de instalação local, essa parte onde você vai ter um workflow personalizado, e aí a gente acaba negociando, porque depende muito da demanda de cada escritório. Eu não consigo te dizer um preço específico no plano Enterprise, justamente porque varia muito de necessidade, né? Às vezes um escritório precisa de uma coisa, outro precisa de outra, e a gente acaba tendo essa variação. E quanto a investimento, quanto a vesting, a gente tem pensado, a gente
talvez como rodada inicial, liberar 15% da empresa, e aí o valor vem a se negociar. A gente tem que abrir o faturamento, tem que abrir o ARR e pensar sobre. Eu acredito que se alguém que estiver ouvindo quiser investir, aí está sempre aberto a negociações, a investimentos, porque eu acredito que essa ideia, junto com a tecnologia e inovação, pode dar bastante retorno no futuro. Muito bom. Eu tenho super interesse até investir na empresa de vocês. De repente a gente encontra outros empresários e investidores e consegue chegar nesses 15%. Não sei quanto que vocês estão pensando, mas a gente conversa. Mas então, se eu sou, sei lá, um estudante de direito e eu quero ver se meu trabalho está sendo alucinado ou não, eu pago R$ 39 uma mensalidade, eu já consigo ter um filtro. Porque eu falo isso, cara, porque eu, quando escrevo tudo no chat GPT, inclusive a produção de conteúdo que vai para o Instagram, e eu tive. Minha dor foi muito terrível no mês passado, porque eu estou escrevendo um livro, eu pedi para o chat Aham, GPT gerar vários insights para stories, enfim, para carrosséis, para vídeos, e ele alucinou muito, não foi pouco. Ele começou a inventar um sim, monte de coisa. Ele colocou na boca de autores coisas que eles não falaram. E aí o que eu fiz para ter um filtro de alucinação? Eu joguei para o Cloud e o Cloud me deu assim alguns parâmetros dizendo que estava sendo alucinado. Só que o Cloud ele não é linkado na internet, assim, não é atualizado. Ele pega coisas só do passado, ele não pega coisas em tempo reais, enfim, artigos, notícias de jornal em tempo real. E eu fiquei, cara, eu cheguei a pagar o Cloud, eu cheguei a pagar R$ 120, eu acho que do Cloud, para usar como um filtro de alucinação. Então, uma ferramenta como a sim. sua, muito mais barata, por R$ 39,90, especializada em No mundo direito, jurídico, no mundo sim. jurídico, seria uma coisa muito bacana, muito mais barato, muito prático. Então, eu achei super interessante essa ideia dessa ferramenta e nesse preço que vocês estão vendendo. Então, esse é o ponto. A gente pensou, nesse momento de implementação, a gente tem duas camadas do verificador de alucinação implementados, ou seja, a gente ainda está pela metade do verificador e tem mais duas a serem implementadas, estão sendo trabalhadas já, e aí a confiabilidade vai aumentar bastante. E a nossa ideia de cobrar R$ 39,90 é tornar acessível. Óbvio, a gente talvez crie outro plano para maior acesso, justamente por conta da demanda, né? A gente atualmente já tem uma base de clientes, a gente já fez algumas vendas, mas precisa aumentar a quantidade de usuários base, bem como as funcionalidades, porque a gente tem o site, o MVP pronto, a gente está implementando novas funcionalidades, a equipe está crescendo, a gente precisa, inclusive, crescer a equipe, como você falou, de investimentos, coisa assim. Eu acho que o principal agora é investir tanto em marketing quanto em equipe, porque, de fato, tem tido bastante demanda. A gente tem instalado é, novo, novas implementações, temos instalado novas funcionalidades, e como nós somos três pessoas, né, dentro da equipe agora. Então, tudo demanda bastante tempo e é algo que precisa de gente que esteja trabalhando, sabe? Então, é, acredito que seja isso. E Pedro, me fala, da onde que você é, me fala o que você estuda e se você tem feito algum desafio, algum trabalho, alguma coisa que você gosta de fazer no seu tempo vago. Fala um pouquinho nesses últimos minutinhos de você. Bom, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu estudo direito, mas sim, eu faço bastante desafio no tempo vago. Eu costumo trabalhar também com IA, bastante com IA. A gente fecha algumas coisas diferentes. A gente trabalha com consultoria, faz projetos, né? Se quer basicamente trazer essa nova funcionalidade, essa nova invenção, né, que vai mudar a humanidade para empresas, para workflows. E fazer isso conhecido, sabe? Eu acho que é um momento muito grande do mundo, uma mudança que pretende chacoalhar o mundo, entende? Eu acredito nisso. E eu imagino que seja algo que vai chegar para todo mundo. E eu até estava vendo uma palestra do Ilya, que é um dos fundadores da OpenAI, do artigo da LexNet, enfim, falando que uma hora ou outra o ChatGPT, as IAs vão fazer aquilo que a gente faz. Então, o importante é a gente entender qual é o nosso papel nesse mundo muito louco, que tem mudado bastante, e como a gente pode se preparar para isso, sabe? Eu gosto bastante de fazer cursos de IA, eu tenho alguns no meu currículo, eu gosto de fazer, e, e acredito que seja isso o mais importante nesse momento. Parabéns, cara. Com 19 anos, eu tentando lembrar da minha trajetória, eu acho que eu não sabia nem passar um cartão de crédito, não sabia nem o que era uma transação bancária, quanto mais uma programação, quanto mais programar em Python, quanto mais automatização de processo.
Então, parabéns assim pelo que você tem estudado, pelo seu esforço, pela sua idade de ser tão novo, já pensando em projetos que de fato possam impactar, possam de fato ganhar dinheiro. E eu acho que para os empresários que estão assistindo, é exatamente muito bacana conhecer assim alguém tão novo que está com bastante energia. Porque a gente sabe, eu, por exemplo, hoje com 39 anos de idade, tenho 3 empresas, sou presidente de 2 associações, não tenho muito tempo disponível para inovar. Você não, pelo contrário, por ser novo, por estar estudando, tem tempo disponível para inovar, para explorar, para ter novas ideias e botar em prática. Então eu acho que assim a parceria de empresários, né, com pessoas com seu perfil é uma coisa que pode ser realmente revolucionária, uma coisa que pode ser explosiva, que pode ser muito bom para o mundo dos negócios. Então, parabéns, muito obrigado. Quero conversar com você depois a respeito do investimento, de repente até encontrar algum empresário parceiro para entrar junto. E é isso. Se alguém quiser te encontrar, então, me diz como que a pessoa pode te achar. Tem o meu Instagram, que é pedro.afonso90, e pode chamar também pelo Instagram da Law House, que é Law, L-A-W, underline house 30, e pode chamar no Instagram que a gente vai estar respondendo. Valeu, Pedro, muito obrigado. A gente se fala. Valeu, Boa noite. Até mais. obrigado. Valeu.